Jair Bolsonaro fez um bom governo? Não fez, infelizmente. Cara bom, gosto dele. Mas ele não fez um bom governo por 2 motivos. O primeiro, mais importante, não o deixaram governar a partir de outros poderes. E também, o segundo motivo, ele não soube lidar bem com a pandemia da Covid. Foi bem na economia, foi bem na política externa, apesar de alguns tropeços com países de governos progressistas, mas foi bem na política externa, sobretudo com um parceiro que sempre nos valorizou, os Estados Unidos. Mas com relação à pandemia da Covid, Bolsonaro andou muito mal. Ele poderia ter sido um agremiador das distintas forças políticas. Ele poderia ter utilizado a pandemia para agregar os lados da política e não utilizá-la como utilizou como um elemento que aguçasse a polarização ideológica que vivemos hoje, como acabou acontecendo. Bolsonaro não se vacinar e não vacinar os seus entes queridos era e é um direito dele e de todos os brasileiros. Muito embora eu e você não concordemos ou não possamos concordar com isso, mas viva a diferença. Agora, fingir que vacinou para viajar para o exterior é um pouquinho demais, né? Mais uma atrapalhada de um sujeito bom que não merecia ser tão mal assessorado como foi ao longo de 4 anos de governo. Isso não justifica, essa atrapalhada não justifica a caça às bruxas que promovem contra ele. É a vingança da esquerda, alijada do poder e que agora e sempre, falei disso aqui, aparelhou instituições governamentais brasileiras. Simplesmente não deixam os conservadores governarem. Na oposição, sabotam o funcionamento da máquina pública. No poder, perseguem e tornam inelegíveis aos opositores e assim eles vão manobrando a opinião pública. Nós todos viramos massa de manobra. O fato das certidões falsas de vacinação merecem ser investigados, esses fatos? Claro que merecem. Com estardalhaço, prisões, buscas e apreensões? Claro que não. Isso é vingança. Péssima conselheira, que guia mais um lawfare, mais uma arapuca jurídica brasileira. Em um país que de tanto prender ex-presidentes, está virando uma republiqueta de bananas. Quando a gente ingressa na magistratura, a gente tem que abrir mão de um certo protagonismo. A gente não pode ser o primeiro da fila de nada. A gente não pode ser estrela. A gente veio para controlar o jogo, sem torcer para lado nenhum. Eu costumo dizer, tem audiência. O juiz é um cara pago pelo Estado para não puxar a sardinha para o prato de ninguém, para decidir conforme a lei, a prova, a Constituição e os fatos, sem ideologia política. Toda vez que o juiz sai dessa vida discreta que ele deve ter, toda vez que o juiz se deixa orientar por conselheiros outros que não sejam as leis, a Constituição e o bom senso, toda vez que o juiz se deixa levar por ideologia político-partidária, o juiz faz merda. Merda que vai prejudicar toda a sociedade. O juiz não pode influenciar no jogo político. Há um trecho da biografia do ministro da Suprema Corte norte-americana, o Oliver Wendell Holmes, que o então ministro do STF brasileiro da década de 60, 70, 1960, 1970, Aliomar Baleiro, lembra muito bem no livro O STF e Este Desconhecido, livro que eu recomendo, está fora de circulação há muito tempo, vocês acham em sites de sebo, sites de livros usados. O STF e Este Desconhecido, o Oliver Wendell Holmes é questionado por um assessor. Poxa, vocês vão deixar fulano de tal se candidatar à presidência? Fulano de tal é maluco, é um larápio, é um populista. Vocês vão deixar ele se candidatar a presidente da República? O Justice, o ministro da Suprema Corte, o STF americano, Oliver Wendell Holmes respondeu: Filho, se eleitor quiser votar no capeta, eu os levo pelas mãos até o inferno. É mais ou menos, é o liberalismo americano, né, que é atoada por lá. É a livre escolha proveniente do apogeu do direito privado
sobre o direito público é que vai guiar as demandas políticas e jurídicas naquele país que, não por outro fundamento, é o mais tranquilo, é o mais economicamente pujante, é o mais politicamente ordeiro do planeta Terra. Não é à toa. Perigoso. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.